A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que bom ter você por aqui. Hoje nós encerramos o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos, que pena que acabou. Nós vamos ter aí um intervalinho aí de algumas semanas e em outubro nós voltamos em comemoração à Reforma Protestante com comentários da Confissão de Fé de Westminster. Então, não perca, se você tem curiosidade sobre o que fala essa confissão, sobre alguns detalhes e entrementes ali no meio, vem com a gente. A gente vai fazer aí esses comentários baseado no material do reverendo Gerson Corrêa Lacerda, pastor da nossa denominação. Eu espero que seja muito edificante para a sua vida. Então, não perca, se programe, reserve as quintas-feiras à noite. Se você não pode assistir às 20 horas, não tem problema. Reserve um outro horário, serão episódios aí também curtos para você maximizar o seu tempo e aproveitar o máximo possível o estudo da palavra. Então vamos orar antes de iniciar o nosso estudo de hoje. Pai de amor, nós te rendemos graças, te bendizemos, te adoramos, te pedimos, ilumina, nos dê entendimento da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que ela encontre no nosso coração terra fértil e cresça, frutifique. A 100 por 1, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, nossa última aula então de Atos dos Apóstolos. A gente vê que Paulo chega então até Roma. Esses dois capítulos, do 27 ao 28, vai falar então dessa viagem toda de Paulo. E a gente vê então que essa viagem para Roma, ela encerra o livro de Atos, né? Conforme a previsão lá de Atos 1:8, realiza-se então aqui o projeto de Lucas, né, de mostrar que o evangelho chegou até Roma. Ele não vai contar como Paulo morreu, o que aconteceu, não. A intenção de Lucas aqui é mostrar como o evangelho chegou aos extremos da terra, lembrando que naquela época os extremos da terra, então, era Roma. Então, antes de o evangelho chegar lá, então a gente tem a viagem. Então, por que Lucas, a gente vê aí que de maneira sóbria, ele descreve pormenores dessa viagem, que foi uma viagem bem acidentada, diga-se de passagem, né? Tem todo um estilo de Lucas aí para descrever o texto, para narrar os fatos. Ele então quer nos mostrar que o missionário é o portador de confiança, de salvação e de vida, mesmo no meio do caos. Nós vemos Lucas aí deixar bem claro que todos os fatos da viagem são fatos naturais. Ele não trabalha uma questão sobrenatural, de que seja o inimigo ou coisa assim, operando, né, nos desastres dessa viagem. Não, ele é bem sóbrio e ele tem uma intenção, né? Ele quer mostrar que quem manda ali na viagem é Paulo, e que, por outro lado, como Jesus, Paulo já tinha sido condenado pelos judeus e agora a viagem representa uma espécie então de morte e ressurreição para todos, né? Graças à solidariedade, vários se salvam, graças a Paulo que intervém, enfim. Então a gente deve ficar atento aí, não tanto aos pormenores dessa viagem, mas às intenções e as intervenções de Paulo, né? Em cada uma delas, Lucas vai trazer para a gente aqui a real intenção, que é apresentar o evangelho como graça, Jesus como aquele mediador do evangelho. Então, se a gente pudesse colocar aí um versículo centro, então, do nosso texto, seria o versículo 24 do capítulo 27, que diz, né, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegarem contigo. Então, vamos falar um pouquinho, né, pelas experiências vividas por Paulo, então, a bordo dessa embarcação e das embarcações, né, que levaram ele a Roma, a gente pode estar bem certo de que aquele que anda dentro da vontade de Deus é imortal, até no cumprimento da sua missão terrena. Por meio de uma revelação especial, nós vemos então Lucas mostrar que Deus deu ao apóstolo a plena certeza da sua vontade em meio a inúmeras hostilidades, diga-se de passagem, perseguições e angústias. Como ele mesmo fala, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Então,
Os diversos meios pelos quais Paulo chegou ao seu destino foram bem turbulentos, difíceis e desafiadores. Eles nos mostram a soberania, a proteção e os cuidados de Deus. Lucas deixa isso muito claro, os quais refletem então a presença divina com o homem que o ama e o serve. Então aplica-se isso às palavras do Senhor a Israel. Lembre de Isaías 43, quando passares pelas águas eu serei contigo, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Nós aprendemos que Deus está presente com os seus servos que ousam servi-lo. Então, que a convicção dessa verdade nos faça também atravessar o mar das dificuldades, ainda que este se torne furioso e contrário ao destino traçado, como nós vamos ver aí então um pouquinho nessa viagem de Paulo até Roma. Então vamos lá. O capítulo 27, do 1 ao 12, vai falar da viagem de Cesareia até Creta. Lembrando que de toda aquela... Depois lá dos capítulos 25 e 26, Paulo defende o evangelho, então ele apela para César para não voltar para Jerusalém, porque ele sabia que os judeus iam dar alguma artimanha para poder matá-lo em Jerusalém, então ele vai agora então para Cesareia, e de Cesareia então ele vai fazer a viagem aí por mar, digamos assim, até a ilha de Creta. O fato é que essa viagem, então, como a gente vê aí até Roma, ela acabou sendo bastante conturbada, Muito conturbada. Uma viagem próxima do inverno, ali no mar Mediterrâneo, pegaram vários ventos, várias situações imprevisíveis. Então, Paulo estava detido em Cesareia, sede da administração providencial da Judéia, onde o apóstolo apresentou a sua defesa então perante Félix, Festo e Agripa, e tendo apelado para César, ele ficou em custódia para julgamento até que ele fosse enviado a Roma. E Lucas narrou a viagem a começar de Cesareia, E nela nós podemos ver retratada a providência divina em fortalecer o caráter e a fé do seu servo Paulo, que já sofrera naufrágios e situações mais adversas. Na sua trajetória final, aí, nós vemos que ele demonstra ser forte e sábio em momentos emergenciais. Então, vamos lá. Os tripulantes e passageiros dos navios. A Bíblia nos revela que estavam viajando 276 pessoas e que elas tiveram que embarcar em 3 navios para Roma. Então, primeira coisa, a informação que nos traz o texto é que Paulo, Lucas e Aristarco, este um crente macedônio da Tessalônica, então a gente deve observar a liderança que Paulo exerceu em todo o percurso, é algo que Lucas deixa muito latente, Ele era um homem prático, sábio e, sobretudo, consciente da vontade de Deus. Se todos ali tivessem ouvido o apóstolo, enormes transtornos, prejuízos teriam sido evitados. E isso nos deve fazer lembrar também a nossa vida, que o nosso dever, o dever que nós temos com aqueles que lideram a igreja, a sua denominação, os barcos eclesiásticos, vamos pensar assim, no qual a gente veleja, que é a obediência, a direção, ouvir a direção de Deus. Então Lucas descreve detalhes para a história cristã pelo fato de ter vivenciado a trajetória que Deus traçou para Paulo, Então, ele inclui-se como um dos navegantes e foi companheiro de Paulo nos momentos difíceis, Lá em 1 Timóteo 4, Paulo fala que só Lucas está com ele. Então, Aristarco foi companheiro de viagem missionária de Paulo, como o texto de Atos mesmo nos informa no capítulo 19, Colossenses, Filemão, e ele acompanhou, então, Paulo até Roma, sendo um fiel amigo aí nessa empreitada. E aí nós temos uma outra figura que é o centurião Júlio e os seus soldados. Júlio, ele acaba se tornando um amigo de Paulo e demonstrando admiração pelo apóstolo, tratando com humanidade e salvando da morte quando os soldados sugeriram matar os presos para que não fugissem. Nós temos então também os marinheiros, que eram os peritos em navegação e não aceitaram o conselho de um leigo, que passara por outras situações semelhantes, o qual tinha enorme sensibilidade e sabedoria. Eles achavam que, dentro da sua profissão, que sabiam e, enfim, virou o que virou.
E aí vamos pensar nas dificuldades do primeiro percurso, né? A primeira parada foi em Sidom, onde o centurião permitiu que Paulo visse os amigos e recebesse assistência. E a partir de Chipre foi onde começou a acontecer as grandes dificuldades. Os ventos contrários, no mar perigoso, né? O barco velejou contra os ventos fortes, é-nos dito isso. Nós podemos imaginar a luta que tiveram para chegar a Mirra, na Lícia, na Ásia Menor, uma difícil travessia, né, no mar agitado e perigoso que os desafiou até Malta. Então, aí tem uma aplicaçãozinha que vale a pena a gente pensar, né? Aqueles que remam contra a maré ou em rios de fortes correntezas precisam ter força e perseverança até chegarem ao porto seguro, né? E aí temos os exemplos dos heróis da fé em Hebreus 11. Isso serve para a gente também. Eventualmente nós vamos navegar em mares difíceis, com ventos fortes, com inúmeras tempestades. Mas o Senhor está conosco, né? Então não temos do que temer. E aqui, como a gente viu aí, falou, né? Essa é a primeira percurso. E aí depois a gente tem esse outro percurso até Malta, que é mais complicado. E aí vamos ver, a gente tem a mudança de navio. Em Mirra pegaram o navio de Alexandria, certamente carregado de trigo, o qual ele estava de partida para a Itália. Então, mudanças sempre trazem preocupação e segurança, isso é verdade. Então, como seria a tripulação da nova embarcação? Não se sabe. O que podemos aprender do caráter dos marinheiros pelo texto de Atos 27 e 30. É a única informação que nós temos, que vai dizer o seguinte: aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote do mar, fingindo que iam jogar âncoras na parte da frente do navio. Então, ótimos marinheiros. Na hora que eles viram que a coisa ficou difícil, eles queriam cair fora do navio. Por quê? Porque nós temos aí, então, uma questão de uma aflição a bordo. O impedimento para seguir viagem em sínodo por causa dos ventos contrários. E aí, a costear lá Salmona penosamente, uma viagem difícil, né? A chegada com dificuldade ao lugar chamado Bons Portos e uma navegação perigosa, né? Então, foram alguns fatos que devem ter causado agonia, aflição a todos, né? Uma viagem bem difícil, conforme o texto nos ensina. E a gente tem, então, Paulo aparecendo como líder no meio dessa empreitada toda. A gente vê que Paulo exerce uma grande influência sobre os seus companheiros de viagem, demonstrando ser um homem de visão, de experiência, né? Ele já tinha passado por naufrágios. Então, ele teve a visão profética das dificuldades, ele não se ressentiu por não ser acreditado, né? Não ficou lá lamentando. Tá bom, vocês não quer, paciência. E aí a gente tem a segunda parte, então, da viagem, então, saindo de Creta, então, até a Itália. E aí as coisas ficaram mais complicadas, né? As turbulências da viagem continuaram cada vez mais agressivas, cada vez mais cruéis. As tempestades começaram a sacudir o barco, fazendo estremecer até os corações mais acostumados a mares difíceis. Então, a bordo, os homens lutavam, jejuavam, tinham náusea com os solavancos do navio. A situação era cada vez pior, até a ilha de Malta, onde o navio literalmente se despedaçou. O texto conta que eles ficaram cerca de 15 dias sem se alimentar. Então, Lucas narra com maestria, assim, de forma admirável, os fatos descritos nesse segundo percurso da viagem. Ele usa também palavras próprias da náutica, então provavelmente ele deixa entender que realmente ele estava na viagem, ouvindo aqueles que ali estavam, então ele usa palavras próprias desse ambiente de navegação, lembrando que não é a área dele, não é uma área que ele esteja inteirado. Então a gente tem a tempestade no mar. Foi nessa tormenta, então, que esses passageiros sentiram toda a fúria, então, aí do Euroaquilão, né, o tufão que se desencadeou ao lado da ilha de Creta e arrastou com violência o navio, que ficou desgovernado. O texto nos conta que eles deixaram o navio à deriva, literalmente, não tinha mais como lutar com leme, com nada. Então, era realmente um barco à deriva.
E sendo, o versículo 15 do capítulo 27 fala, né? E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e nos fomos deixando levar. Então imagina a situação, tempestade fortíssima, 15 dias, assim, de tempo ruim mesmo. Então os recursos humanos a gente vê que não são suficientes, né? Eles usaram todos os meios para cingir o navio, porque eles temeram a Sirte, que é o nome da costa africana entre Cartago e Cirene, que é uma região onde havia muita areia movediça. E isso era muito temido pelos navegantes daquela época. E eles começaram a aliviar o navio, jogar a carga no mar. E aí a gente vê que a esperança realmente, em algum momento, é dissipada, né? E não apareceram. Havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Todo mundo achou ali, já era, vamos morrer. E aí a gente tem, então, a primeira intervenção de Paulo, né? As intervenções de Paulo, elas foram reações a situações de desânimo, de desespero, que tomou conta daqueles homens. A sua palavra firme foi um bálsamo para os corações desalentados e a sua reprimenda demonstra a sua autoridade, né? Uma autoridade que é reconhecida. Então, primeiro a gente tem uma revelação que dá segurança. O Deus para quem Paulo servia, Paulo afirma que ele enviou um anjo para confirmar o seu propósito e transmitir segurança. Olha, é preciso que compareça perante César. Por sua graça, todos escapariam da morte. O navio não ia sobrar nada, mas as pessoas eram para eles ficarem tranquilos que todos eles seriam salvos. Então a gente tem a revelação de ânimo, e essa revelação dá confiança, convicção. A convicção do apóstolo despertou naqueles homens ali, a partir daí, coragem para agir, para orar também. E depois a gente tem, mais para o final do capítulo 27, a segunda intervenção de Paulo, que é a intervenção aqui, ela foi para que as vidas preciosas fossem poupadas. Embora já houvesse a garantia de Deus, a responsabilidade dos marinheiros estava incluída para o seu cumprimento, para cumprir isso. E aí a terceira e última intervenção de Paulo, a gente vê no texto o destaque da verdade que nós devemos associar palavras com ações. Paulo, ele rogou que todos se alimentassem. Ele mesmo tomou o pão, agradeceu a Deus e começou a comer. Gente, vamos comer. O pessoal estava ali 15 dias sem se alimentar, né? Eles já estavam cansados, desesperançosos e sem se alimentar. Então, tudo isso deixava eles cada vez pior. Então, o alimento fortaleceu eles e animou eles para a luta, para continuar ali. E aí, por fim, acaba tendo, então, o naufrágio, né, na ilha de Malta, onde aconteceram diversos episódios bons e ruins, como a gente falou no começo. Lucas não entra numa questão de serem eventos sobrenaturais, ele não usa essa terminologia, vamos pensar dessa forma. Ele vai dizer primeiro que o navio foi despedaçado pela violência do mar, depois ele vai dizer que as vidas preciosas que foram ameaçadas de morte e salvas por um oficial amigo foi usado pela providência divina. E depois ele vai narrar que os habitantes daquela ilha, os bárbaros, então aqueles que não falavam grego e que certamente falavam a língua fenícia, visto que aquela ilha foi colonizada pelos fenícios, trataram os náufragos com singular humanidade. Eles ficaram 3 meses na ilha, foram muito bem tratados, alimentados, supridos. Então, assim, é uma experiência bem ímpar. E aí a gente vê que Paulo passa, então, de assassino a um Deus, né? Essa mudança extrema no tratamento dos apóstolos não foi aceita por eles, né? Acontece, então, ali no capítulo 28, que Paulo está lá jogando lenha na fogueira e uma serpente se enrola na mão dele. O texto não deixa entender se ela picou ou não picou Paulo, né? Mas o fato é que todo mundo esperava que ele inchasse ou que ele caísse duro, morto, pelo veneno da serpente, mas isso não acontece, né? Então, de repente, de assassino, porque já achavam, não, a serpente está na mão dele, é um assassino cruel, né? Tinha toda essa ideia aí da serpente. Então, Lucas deixa esse gostinho aí do sobrenatural, ele vai deixar claro que isso não existe, que isso não tem relação com a missão e nem com Paulo. E aí a gente tem, então, depois também a cura do pai de Públio, um homem hospitaleiro,
principal da ilha, e aí outros são curados, e ali o evangelho também é proclamado. E aí, enfim, a gente tem o capítulo 28, que vai falar da chegada a Roma e a continuação da missão de Paulo. Então, eles ficaram 3 meses na ilha de Malta. Então, a viagem desses homens prosseguiu, então, num terceiro navio em que eles embarcaram, olha só, hein? Em Siracusa, ficaram 3 dias, depois abordaram, bordejando ou zigue-zagueando, chegando a Régio. Em Puteoli, Paulo e seus companheiros encontraram, então, alguns crentes e ficaram com eles uma semana. De Roma vieram outros encontrá-los até a Praça Ápio, os 3 Vendas e mais 40 quilômetros da capital. Então, esse encontro fez com que Paulo sentisse mais ânimo também, né? Ele foi recepcionado, foi abraçado pela comunidade de Roma. Então, em Roma, Paulo teve uma prisão domiciliar sob a guarda de um soldado, né? E ele narra essa prisão em alguns trechos das suas cartas. E a gente vê o que acontece. Paulo chega lá e a primeira coisa que ele vai fazer é dar o testemunho para os judeus, né? Ele vai chamar os judeus de Roma e ele vai falar do seu amor com seus irmãos, com seus compatriotas, vai falar por que ele foi perseguido. No entanto, eles falam que eles não receberam nada oriundo de Jerusalém, mas eles acabam rejeitam a mensagem de Paulo, mais uma vez rejeitam que Jesus Cristo é o Messias enviado especialmente para Israel, e nisso se cumpre a palavra de Deus já profetizada de que, né, o evangelho, que Cristo seria rejeitado pelos seus. Então o testemunho de Paulo, ele descreve a sua experiência em julgamento anteriores, vai falar da sua inocência, vai falar da sua prisão, que era decorrente da sua esperança em Cristo, vai deixar o seu testemunho como uma longa exposição da palavra com respeito ao reino de Deus, a Jesus, e aí, por fim, né, a rejeição final dos judeus. E aí a gente sabe que o testemunho é continuado até a morte. Paulo continua testemunhando para os gentios, irmãos em Cristo, e pelos soldados romanos, né, até o fim da sua vida, né? Atos não vai contar como, nem porquê, nem como foi a morte de Paulo, né? Então, Lucas não tem essa intenção. A intenção dele é mostrar aonde o evangelho chegou, né? O cumprimento de Atos 1:8. Então, a gente pode ver que ele chega ao final da sua carreira com uma plena convicção de que ele realizou a sua obra missionária que foi dada, né? Filipenses 1:12, ele vai dizer, né? Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, né? Paulo passou por várias situações difíceis, a gente vê aí essa viagem bem turbulenta, mas o fato é que, apesar de toda essa problematização, né, de tudo isso, ele chega até o final com a certeza de que tudo isso contribuiu para o progresso do evangelho. Então, todas as dificuldades da sua longa viagem, foram encerradas como uma contribuição do crescimento do evangelho. Paulo tinha certeza de que todas as incompreensões, todas as suas injustiças, toda a rejeição, todo o sofrimento ajudaram ele a aperfeiçoar o seu trabalho e concorreram para o seu bem pessoal. Então, às vezes a gente fica pensando na nossa vida, e eu gostaria de deixar uma reflexão final após nós estudarmos o livro de Atos, né? Nos dias de perplexidade, de dificuldade, de polarização que nós vivemos, situações de medo, de terror, né? De um mar encrespado, vamos pensar assim, né? O caráter, a confiança do crente deve ser jogada corajosamente nos braços de Jesus, como Paulo fez, né? Confiar nele nos dias difíceis, nos momentos de dificuldade, porque no plano de Deus, as dificuldades do percurso, elas se transformam em provas de resistência, de sabedoria, de confiança e também para a propagação do evangelho. Que a sua vida possa ser uma vida missionária, né? Que as pessoas possam conhecer Cristo através de você. E fica firme, continua forte e vigilante no Senhor em toda e qualquer dificuldade. Que Deus abençoe muito a sua vida e obrigado por nos acompanhar nesse estudo do livro de Atos, e eu espero você no próximo estudo que nós vamos iniciar em outubro. Até lá! Que bom que você ficou conosco até o final.
Então eu convido você, a partir de outubro, a acompanhar conosco os comentários sobre a Confissão de Fé de Westminster, em comemoração à Reforma Protestante, comemorada no dia 31 de outubro de todo ano. Então, vem com a gente, reserva esse tempo. Se você não tem ainda a Confissão de Fé Westminster, vou deixar aqui abaixo um link onde você pode baixar ela, já ir lendo, já ir comentando, e também o material de apoio que nós vamos utilizar no estudo. Então, vem com a gente. Deus abençoe você e obrigada por nos acompanhar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.